nessa introdução é muito importante a gente lembrar de uma chave que nos ajuda a abrir portas para um melhor entendimento e compreensão da palavra de Deus e das profecias relacionadas com os eventos finais também. Essa linha aqui, aqueles que me acompanham em outras situações já estão familiarizados, né? Mas é a história do povo de Deus aqui na Terra. Desde o Éden até a segunda vinda de Cristo, e depois vem os 1000 anos de férias e o novo céu e a nova terra, isto é, a eternidade, né? Após a segunda vinda. Então, desde o Éden até a volta de Cristo, nós temos que lembrar que nós estamos dentro do grande conflito. Esse grande conflito envolve as forças celestiais e as forças do mal, como nós tradicionalmente conhecemos, né? E também, dentro desse grande conflito, a gente observa como Deus tem dirigido o seu povo e as pessoas individualmente. Como que Deus conduz, como que Deus dirige, né? Isso é uma coisa muito importante de a gente acompanhar. Então, um ponto fundamental neste processo da direção divina da vida pessoal do Filho de Deus e do povo de Deus é entender e compreender o assunto chamado verdade presente. Você tem as verdades fundamentais, as verdades eternas, estabelecidas já desde o Éden, né? E sintetizadas nos 10 mandamentos. E você tem a verdade presente, quer dizer, uma mensagem de Deus para um tempo específico da história, que afeta individualmente, mas tem que ver com o povo de Deus, né? Então, nós temos aí, dentro dessa linha do tempo, né, da história do povo de Deus aqui na Terra, nós temos alguns momentos muito especiais, por exemplo, o tempo de Noé. Ali estavam as verdades fundamentais. Noé era um filho de Deus, um servo de Deus, já vivia há 500 anos servindo ao Senhor, e Deus faz um chamado para ele. E dentro desse chamado, ele dá uma mensagem e um trabalho prático para ser feito. Qual era a mensagem? Vai haver um dilúvio, isto é, vai haver um juízo, um juízo. Qual a obra prática a ser feita? Construir a arca. Bom, isso aí era uma mensagem específica para o tempo de Noé, né? Aí você vem o tempo de Abraão. Também ele tinha uma mensagem, um chamado, ele tinha um chamado e tinha uma mensagem, uma obra prática para fazer. Qual era o chamado? Sai da terra, da tua parentela e vai para uma terra diferente, né, estranha para você, que você não conhece, e ali você vai estabelecer uma nova nação. E através do estabelecimento dessa nova nação, da sua vida e da sua família, você vai ser uma bênção a todas as famílias da Terra. Esse era um contexto bem específico para a vida de Abraão. E aí, ao longo de todo esse período, você vai ter momentos de verdade presente, específica, para o povo hebreu saindo do Egito, indo para a terra de Canaã, que é uma referência para nós, né? Você vai ter verdade presente, né? Quando Jesus veio, foi a plenitude dos tempos, né? E aí se cumprindo a promessa dada lá no Éden, da vinda do Messias, né? A sua morte, a sua ressurreição, a sua morte vicária, né? Isso vai nos levar a 1844, dentro da profecia das 2.300 tardes manhãs, que é um outro estudo, né? Dentro desse, chega a 1844, quando inicia, né, o fim do tempo do fim. Na verdade, o fim do tempo do fim começou aí por volta de 1798, e depois vai chegando à medida que nós vamos avançando, estamos hoje vivendo no fim do tempo do fim. E esse é o período que nós estamos aqui vivendo, né? Antecedendo a segunda vinda de Cristo. E nossa expectativa é de que esses eventos finais, né, estão bem próximos de ocorrer, estão em desenvolvimento, alguns deles já estão em desenvolvimento, os caminhos estão sendo preparados dentro do contexto do grande conflito. Mas a mensagem da palavra de Deus, ela é
libertadora, ela é protetora, ela é uma mensagem de graça, de misericórdia, de perdão, né? E de oferta de coisas maravilhosas para o futuro. E essa oferta maravilhosa está aí, umas férias de 1000 anos de férias, para estarmos com Cristo, com a divindade, com os anjos, viajando pelo universo, conhecendo novos lugares, não é? E então, depois do milênio, o Senhor nos traz e reconstrói essa terra, faz tudo novo, e aqui vai ser a habitação dos justos. Mas, nesse momento, nós estamos aqui no pós-1844. É o povo de Deus. Então, estamos falando do estilo de vida do povo de Deus. O que o Senhor tem para nós nesse período, né, especial? Uma outra coisa importante. Normalmente, e aliás, sempre, quando se tem uma verdade presente, você tem um profeta, um mensageiro, ou mensageiro. Em toda essa história, a gente vai encontrar desde lá do começo da criação, Deus tem mensageiros, Deus tem profetas, não é? Há épocas que tem 2, 3, 4, 5 profetas. O tempo de Jesus, por exemplo, né? Teve uma abundância de profetas, não é? E aí, todo o tempo. Então, a pessoa ou é iluminada pela palavra de Deus, ou iluminada pela palavra de Deus vindo através de um profeta. E nós entendemos e temos aceito, né, que nesse período, pós-1844, Deus trouxe instruções, informações privilegiadas que antecipa no tempo, através, né, de uma serva que se dedicou no ministério de 70 anos. Né? E dentro desse ministério de 70 anos, pelo menos 20% dos seus escritos tem que ver com o estilo de vida do remanescente pós-1844. Mais especificamente, 1863, quando começaram a vir uma abundância de informações celestiais, não é? Para nos ajudar nessa caminhada e nessa vida que o Senhor tem nos guiado. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo de ministério, de verdade presente. Um exemplo de verdade presente. Não? Por exemplo, aqui. O povo estava saindo do Egito, não? 400 anos de escravidão, muita coisa foi perdida, naturalmente. Não? E eles iam ter uma longa jornada ali pelo deserto do Sinai, até chegar ali nas proximidades da terra de Canaã. Era uma jornada que poderia ser feita desde o Monte Sinai até Canaã, em 11 dias, mas todos nós conhecemos a história bíblica, eles fizeram essa jornada por 40 anos até chegar na entrada de Canaã e lá passaram a viver. No livro de Salmos tem esse texto aqui. Ó. Mas a eles, o povo hebreu, os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Naturalmente, aqui é um resumo do que Deus fez com o seu povo naquela jornada em direção a Canaã celestial. Aqui está um testemunho muito interessante, um registro muito interessante. Por quê? Porque fazendo pesquisas com o povo egípcio daquele período, através das múmias que estão lá estão nos museus, especialmente no Museu do Cairo, não é? Eles encontraram marcas de 80 tipos diferentes de doenças entre os egípcios neste período. E no registro sagrado está que não houve um só enfermo. Deus pode ter curado a todos de uma vez só, mas a probabilidade que a cura veio no processo de caminhar em direção à terra de Canaã. Eles estavam no deserto, um ambiente seco, eles tinham abundância de luz solar, naturalmente que o ar era puro, eles estavam caminhando, e quando se caminha, se cansa, e quando se cansa, se dorme bem. Não é? Eles tinham ali os chamados hoje, né, os remédios naturais. E
tinham também uma dieta, uma monodieta que os acompanhou naquele período. Então, esse registro mostra, assim, de um momento da atuação divina de cura sobre todo um povo, e a estimativa é que eram mais de 2 milhões de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas. Bom, isso foi uma maneira como Deus se apresentou ali e trouxe a cura. Temos um outro momento, quando Jesus veio a esse mundo. Então, quando Jesus veio a esse mundo, nós tivemos aí agora as curas instantâneas. Estendendo a mão, tocando na roupa, não é? Ressurreição, cura de doenças da pele, tipo da lepra, né? E outras, né? Pessoas que estavam paralíticas, andaram. Então, foram curas instantâneas, curas instantâneas. A probabilidade é de que lá, na terra de na saída para a terra de Canaã, não é? A cura veio dentro de um processo de vida, saindo ali pelo deserto, pela alimentação, pelos recursos da natureza. A água era uma água providenciada pelos céus, uma água puríssima, e assim por diante. Bom, agora nós chegamos nesse período aqui. Como é o ministério da cura nesse período? Há um fenômeno no mundo pentecostal de curas instantâneas. Será esse o método que Deus escolheu para esse tempo? Quais as revelações que nós temos para nos orientar nessa direção? Nós as temos vindo pela revelação, pelas orientações proféticas para esse tempo. Então, ali é apresentado um método divino. Veja o que diz a revelação para esse tempo que nós estamos vivendo no contexto de verdade presente. Satanás tem o poder da enfermidade e da morte. Interessante isso, hein? Interessante. Ele estudou os segredos dos laboratórios da natureza. Ele estudou os segredos dos laboratórios da natureza. E aí ele interfere na natureza para trazer enfermidades, trazer doenças, trazer mortes, especialmente no ar, na poluição. Hoje os estudos estão mostrando que a poluição das grandes cidades está trazendo uma sorte de uma série de enfermidades que desagrega tudo. E é instrumento de Satanás para trazer morte e enfermidade. O que diz a revelação? Que a doença é convidada. Convidada, de que maneira que a doença é convidada? Pela desconsideração para com as leis da saúde, as leis naturais. Estamos falando de estilo de vida, não é? Então, o estilo de vida ele é regido por leis, chamado leis da saúde, leis naturais. Então, quando essas leis são quebradas, são desconsideradas, a doença é convidada. Então, olha que interessante, né? A maneira de se libertar das enfermidades, falando de maneira geral, que tem as coisas mais complexas, que precisa de algum outro recurso num dado momento, né? Nós vamos desconvidar as enfermidades. Um estilo de vida é para desconvidar as enfermidades, não é? Um bom estilo de vida baseado nas leis de saúde, nas leis naturais. Então, lei. Nós temos as leis morais, mas nós temos também as leis físicas. Então, o remanescente, ele precisa estar atento não só às leis morais, mas atento também às leis físicas. Não é? Então, o que diz a revelação? Os remédios de Deus são os simples agentes da natureza. Os simples agentes da natureza. E ela então especificou quais são esses simples agentes da natureza, mas que são poderosos, poderosíssimos, né? Ar solar, ar puro, luz solar, abstinência, né? Quer dizer, abstinência é evitar aquilo que sabidamente faz mal, né? Descanso, atividade física, alimentação apropriada, água de boa qualidade, confiança no poder divino, né? Confiança de que esses remédios funcionam. Estes são os verdadeiros remédios. Estes são os verdadeiros remédios. E aí está uma síntese. Na realidade, esse é o plano de proteção divina para o remanescente. Podemos dizer isso, não é? Esses recursos, que é o
plano de proteção divina para evitar as enfermidades e até curar as enfermidades também, né, dentro dessa linha. O que diz a revelação? Se os enfermos e sofredores fizerem o melhor que sabe com relação a viver os princípios da mensagem de saúde, perseverantemente, em 9 casos de cada 10 ficarão livres de seus males. O que quer dizer isso? Que 90% das enfermidades desapareceriam ou abrandariam as suas consequências, não é? Que está lá, se tão somente fôssemos atentos ao estilo de vida proposto pelo Senhor nesse tempo que nós vivemos. Esse livro aqui é um livro interessante, de pesquisa científica, não é? Feito por 2 equipes norte-americanas em associação com os cientistas chineses. E eles fizeram descobertas extraordinárias que não temos o tempo agora disponível para conversar. Mas nesse livro conta a história de um médico nos Estados Unidos que fazia parte de uma equipe de cirurgia e que trabalhava com questões do coração. E esse médico, ele ali no momento da cirurgia, caiu, desacordado. E aí foi socorrido, um hospital que tinha muitos recursos, e não morreu. Não morreu, tinha 40 e poucos anos de idade. Mas aí, quando fizeram os exames, encontraram que a artéria dele estava desse formato. Essa é a foto, né, da imagem da artéria dele. Né? E declararam que o caso dele não cabia cirurgia. Isso significava uma sentença quase de morte, vivo, né? Ele não podia trabalhar mais, podia entrar mais num centro cirúrgico, né? Teria que mudar totalmente a vida dele. E ele ficou desesperado, foi atrás, procurou solução, e nada, ninguém tinha solução. Até que alguém, um amigo dele, falou: olha, aqui no hospital está um setor onde tem um grupo que está fazendo estudos e aplicando esses estudos, naqueles casos que não são cirúrgicos, a gente não tem solução, e outros também, e ver o que acontece. Vai lá conversar com eles. E ele foi. E quando chegou lá, ele ficou surpreso, que era uma equipe muito bem preparada, profissionais muito com doutorados, com pós-doutorado, com experiência extraordinária. E eles fizeram uma proposta para ele de mudança do estilo de vida. Geralmente os médicos cirurgiões têm um estilo de vida assim amalucado, né? Entra numa cirurgia 6, 8, 9, 10 horas, vive de lanche, não dorme direito, trabalha em 3, 4 instituições diferentes. É uma vida de sacrifício dos profissionais de saúde que trabalham nesses setores hospitalares, né? E agora, então, como ele não podia trabalhar, ele teve que se cuidar, e aí orientaram ele, e o que deram para ele? Cuidado com a água, com o ar que respira, atividade física, uma alimentação sem nada de origem animal, absolutamente sem nada de origem animal, e deram o programa durante 2 anos. Depois de 2 anos, a artéria dele se restaurou. E esse médico, então, tornou-se um professor, um palestrante para ajudar. Isso aí se desenvolveu nos Estados Unidos e hoje é chamado de medicina do estilo de vida. Medicina do estilo de vida. Bom, falando de verdade presente, então, né? Qual é, para nós, em termos de ministério da cura, qual é a verdade presente? É aprender a viver em harmonia com as leis naturais, a usar os recursos da natureza. Quais recursos da natureza podem nos ajudar? Não quando ficamos doentes, também quando ficamos doentes, mas mesmo antes de ficar doente, já para não ficar, para evitar a enfermidade. Então, nós temos uma mensagem para este tempo dentro do Ministério da Cura. Um aspecto do Ministério da Cura, assim, novamente, para a gente considerar a questão do estilo de vida, né? A questão da comida. Favorece ou prejudica o desenvolvimento espiritual? Questão da comida, favorece ou prejudica o desenvolvimento? Ou poderíamos, em um outro sentido, né? Como diz o apóstolo, aprender a comer e beber para a honra e glória de Deus. Né? Será que a comida ela favorece ou proporciona condições para um melhor desenvolvimento da espiritualidade? Né? Aqui nós temos um modelo
da, da alimentação de hoje. É um modelo. De formas diferentes, mas da base é isso aí. Frituras, cereais beneficiados, processados, queijo, carne. Não é? Ali vocês estão vendo ali uma folhinha de alface meio envergonhadinha ali, né, tostadinha, não é? E refrigerantes. Basicamente, as refeições hoje são essas. E o interessante é que muitos cristãos, um bom número de cristãos, antes de comer essas coisas, ainda fazem uma oração. Não é? Porque nós somos cristãos, temos que agradecer a Deus. Não é? Bom, mas vamos dar uma analisada nisso aqui. Aqui você tem o refrigerante. O refrigerante tem estimulante, tem cafeína. E o que diz a revelação para nós nesse tempo de alerta, de instrução sobre a cafeína? O uso de estimulantes antinaturais é danoso à saúde e tem influência obscurecedora sobre o cérebro, tornando impossível apreciar as coisas eternas. Estão acompanhando, queridos? Quando se fala do estilo de vida do remanescente, né? Você se lembra que no tempo de Jesus tinha os nazireus, que eles tinham um programa diferente, estilo de vida diferente, né? Um grupo diferenciado ali. Né? Bom, agora nós somos os remanescentes desse tempo, né? Desse último período da história. Né? Então o Senhor traz instruções para nós, num contexto de verdade presente. Então, esse tipo de alimentação que é regularmente acompanhada por refrigerantes cafeinados, e mesmo os não cafeinados, mas especialmente os cafeinados, que são estimulantes, eles têm uma influência obscurecedora sobre o cérebro, tornando impossível apreciar as coisas eternas. Então, você imagina um querido membro da verdade presente, desculpe, da remanescente, que está se preparando para entrar no novo céu e na nova terra, para vivenciar a experiência das férias de 1000 anos, e aí, nas suas refeições, ele as faz acompanhar de estimulantes, de refrigerantes cafeinados, por exemplo. Né? Como é que ele vai apreciar os eventos finais? Como é que ele vai se relacionar com esses eventos finais? Como é que vai passar por cada momento desses? É para a nossa reflexão, não é? Nossa reflexão. Bom, os refrigerantes têm açúcar. Alguns anos atrás, a revista Veja, que na época tinha uma tiragem de mais de 1 milhão de exemplares, né, no Brasil, publicou uma reportagem de capa sobre pesquisas que foram feitas. E disseram: açúcar, achar o culpado. Estavam lá discutindo a questão da obesidade mórbida, né, o sobrepeso, né? Açúcar, achar o culpado. No entanto, queridos, olha, lá na metade do século XIX, se usava uma quantidade mínima de açúcar. Hoje, na vida normal, do estilo de vida hoje, a pessoa usa o equivalente a 60, quase 63 quilos de açúcar por ano. É igual um carrinho desse aí de construção. É muito açúcar, muito açúcar. Né? O que é que pode trazer o açúcar? Ele pode trazer câncer, já está comprovado hoje, né? Câncer do intestino, do colo, câncer retal, câncer da mama, câncer do ovário, câncer do útero, câncer de próstata, câncer renal, câncer do sistema nervoso. Impressionante. Mas olha o que dizia a revelação já há mais de 100 anos, há mais de 100 anos. Mensagem de verdade presente. Açúcar não é bom para o estômago. Causa fermentação, obscurece o cérebro e produz mau humor. Olha, mau humor, mas é uma característica da natureza carnal. Pessoa de mau humor, ela diz palavras que ofendem, palavras que magoam, palavras que ferem, não é? E sofre, a pessoa sofre, né? Mesmo aquelas de mau humor, que está com mau humor, ofende os outros, magoa os outros, fere os outros, mas fere-se a si mesmo. Mas olha lá, causa fermentação, obscurece o cérebro. Aí você tem um refrigerante que, entre outras coisas, tem o estimulante que obscurece o cérebro, coloca açúcar que obscurece o cérebro. Isso vai afetar o desenvolvimento espiritual. Então, não cabe
membro do remanescente, né, que está preparando para a volta de Jesus, né, ele tem que ser cuidadoso nesses assuntos. E diz a revelação, falando do açúcar, precisais de uma mente clara para pensar segundo a vontade de Deus, pois é com a mente que servimos o Senhor. É com a mente que servimos o Senhor. Bom, isso foi uma breve passagem ali sobre o assunto refrigerante, né? Aí você tem aqui os desmontando, né, o hambúrguer ali, esse sanduíche, como eles chamam, né? Então você tem ali a carne, você tem o queijo, você tem a farinha branca, não é? Pão de farinha branca não pode comunicar ao organismo a nutrição que se põe no pão integral. Não pode comunicar, quer dizer, é uma coisa fraca, frágil, embaraçosa, né? Tem falta de fibra. 90%, irmãos, dos cânceres de estômago, do reto e do cólon, 90% tem que ver com falta de fibra. 50% do câncer da mama, do pâncreas, da vesícula, tem que ver com falta de fibras nos alimentos, não é? Da bexiga afeta e outras formas de câncer que afetam, não é? Tudo foi afetado quando você desmonta o grão do cereal, né? Uma das pesquisas mais recentes associa o uso regular dos carboidratos refinados, né? Que vem dos amidos, que vem do açúcar, né? Vem dos cereais, que leva à depressão. Esse estudo fez quanto mais as mulheres consumiam açúcar e grãos refinados, né? Maior o risco de desenvolver depressão. Olha que coisa impressionante. E uma pessoa envolvida com o estado, nem toda depressão por causa disso, né? Mas se está em estado de depressão, vai tomar aqueles remédios que ainda afetam a mente, né? E tudo vai afetá-los, vai atingir lá. As frituras. Olha aí as frituras. O risco de morte é aumentado em 13%. Pessoas que comem batatas fritas 2 ou mais vezes por semana têm o risco dobrado de morte prematura. E há estudos mostrando que afeta o cérebro, o funcionamento a conexão entre os neurônios. Não é? Então, olha, isso aí é modelo das coisas que nós temos hoje. Não é? O queijo, 50% do queijo, de 25% a 50% é gordura de origem animal, e que vai contribuir para obstruir os vasos sanguíneos, né, as artérias. Bom, e tem a carne. O que a revelação fala sobre o uso da carne? Manteiga e carne são estimulantes. Olha que isso é uma revelação interessante, né? Manteiga e carne. Hoje praticamente não se usa manteiga, né? São estimulantes. Isso danifica o estômago. Os nervos sensitivos do cérebro são entorpecidos. O apetite animal é fortalecido às custas das faculdades morais e intelectuais. Apetite animal. Qual a questão do apetite animal? Tem que ver com a sexualidade. Mas o animal, ele age por instinto, não pela razão. Então, quando os nervos sensitivos do cérebro são entorpecidos pelo uso de refrigerantes, de estimulante, né, do açúcar, da carne, estamos vendo agora, vai favorecer a atuação do apetite animal, ele é fortalecido. E aí você tem o desregramento na questão da sexualidade. E nós estamos vendo aí o mundo que está nos afetando, né? As elevadas faculdades controladoras, está aqui no lobo frontal, aí aquele capítulo que estamos oferecendo como presente para vocês, explica isso com detalhe, né? Essas elevadas faculdades enfraquecem, e as coisas eternas não é discernida. E há uma paralisia que entorpece o que é espiritual e devocional. Ouviram isso? Há uma paralisia entorpece o que é espiritual e devocional, pelo uso da carne. E leva ao menosprezo da pureza e da virtude. Leva ao menosprezo. Por isso a revelação para os nossos dias, nem 1 grama de carne devia entrar no nosso estômago. O comer carne não é natural, devemos voltar ao desígnio original por Deus ao criar o homem. Não é? Deus sabia que esse regime suscitaria doença e insubordinação.
Pelo uso de alimentos carne, a natureza animal é fortalecida e a espiritual é enfraquecida. Olha que coisa impressionante. Mas aí alguém diz assim, mas pastor, puxa, mas lá Abraão, lá no tempo de Jesus, verdade presente. Quando o povo estava saindo da terra do Egito, da escravidão do Egito, para a terra de Canaã, Deus deu uma dieta especial para eles, o maná. Deus deu o maná para eles, não é? Deus deu o maná para que eles pudessem ter um processo de purificação, de preparo para entrar na terra de Canaã. Não só a dieta, as outras coisas também. A própria jornada, né? A caminhada, atividade física, o dormir bem, não é? Todo aquele processo que estava lá, a água pura que eles recebiam, o bom ar do deserto, não é? Pelo menos não tinha poluição, né? Dessas coisas assim. Naquele tempo, essas coisas eram mais difíceis, né? Mas tinha a poluição das cidades grandes onde estavam. Então, o que diz a revelação? O mais forte poder de Satanás ele exerce sobre o homem através do apetite, e isso ele procura estimular. Hábitos errôneos no comer e no beber levam a erros de pensamento e ação. Erros de pensamento e ação. Então, verdade presente. Ao longo de todo esse tempo, Deus tem mensagens especiais, e Deus tem para esse tempo também. Não é? E nós podemos nos beneficiar muito em todos os sentidos da nossa vida. Não é? Aí estamos. Só 2 momentos especiais na história Deus pediu um programa diferenciado para o seu povo. Saindo da terra de Canaã, da terra do Egito para a terra de Canaã, e agora em direção ao novo céu e à nova terra. Né? Então, Deus tem orientações. Nesse livro, Conselhos sobre o Regime Alimentar, preciosas orientações, preciosas orientações. E o que ela fala ali? Qual seria o programa de Deus para hoje? Mas olha lá, cereais, frutas, nozes, ou equivalente a nozes, né? Fonte de proteína. Verduras, hortaliças, constitui o regime dietético escolhido por nosso Criador. Olha, se o Criador escolheu um programa para nós, para esse tempo, não é maravilhoso isso? E quem que vai ditar o nosso estilo de vida? O sistema secular, o sistema mundano? Não, nós estamos nos preparando para passar pelos eventos finais. E Deus tem um programa especial, escolheu para nós. E aí está a base dele. Aquela outra apostila, né? Alimentando-se conforme as leis naturais, que é outro presente que vocês podem receber entrando lá no site, né? Vai detalhar isso aqui, inclusive com receitas para poder ajudá-los. Hoje se chama isso, não se chama mais, cientificamente se chama mais vegetariano, vegano, hoje é um programa alimentar baseado em plantas. E esses alimentos são os mais saudáveis e nutritivos. Mas será que é bom mesmo? Olha, eles fizeram uma experiência com 3 grupos de homens ligados a câncer, células de câncer da próstata. Ó, um grupo de homens de vida sedentária e dieta do tipo aquela que eu mostrei para vocês, né? McDonald's ali. Né? Outro grupo, dieta dessa secular e exercício de academia durante 60 minutos. E homens com dieta baseada em plantas com exercícios moderados por 14 anos, praticando por 14 anos. Aí tiraram amostras de sangue e colocaram em recipiente. Isso foi feito em laboratório, com células de câncer de próstata. Olha, o que aconteceu? O grupo número 1, lembra? Vida sedentária e essa dieta aí com estimulante, com refrigerante, com tudo beneficiado, industrializado, processado e frituras. Vocês sabem que o sistema de defesa é outra coisa maravilhosa, o sistema imunológico, né? E as células estão caminhando lá no sangue. Capacidade de destruir células malignas, 2%. 2%. O segundo grupo, alimentação dessa aí, né, que mencionamos, mais atividade física de academia ali, muita atividade física, né? Melhorou bem, 2.000%. Grupo número 3, mais ao estilo lá do Éden, né? Jardim, horta, caminhada, exercícios moderados, alimentação sem nada de origem animal, baseado em plantas, 4.000%. 4.000%.
a capacidade destrutiva. É impressionante, impressionante o que Deus tem colocado à nossa disposição. Esse é um estudo, irmãos, não vou detalhar aqui, mas vocês podem considerar. Entra na internet e veja lá, equilíbrio ácido-alcalino. Vocês vão ver que é interessante, irmãos. Esse equilíbrio ácido-alcalino tem um ponto central dele, que é o equilíbrio, é o pH, chamado pH, 7, 7,2, 7,4. Quanto mais alcalinizado estiver as nossas células, menos enfermidade. Quanto mais acidificado estiver as nossas células, mais enfermidades. A dieta proposta pelo mundo contemporâneo, ela acidifica o estilo de vida, né? Acidifica as nossas células, né? Acidifica. O programa proposto por Deus desde o Éden alcaliniza e ali está a doença. Se o organismo está acidificado, olha a relação de doença. Como a palestra vai estar gravada, vocês podem depois ver os slides, pode acessar de novo e ver os slides. Mas tudo isso aí está aparecendo isso, não é? Danos cardiovasculares, problemas cardíacos, ganho de peso, obesidade, infecção da bexiga, nos rins, envelhecimento prematuro, osteoporose, dor de cabeça, dor nas articulações, alergia, problemas de pele, tudo isso aí. Agora, isso não é o mais importante, irmãos, para o povo remanescente. Apocalipse 12, 17 diz que o dragão está irado. O dragão está irado contra o seu povo. O povo de Deus está irado. Ele ataca a igreja e ataca especialmente o remanescente. De que maneira o dragão ataca? Lembra aquele texto que nós lemos há pouco? O mais forte poder de Satanás ele exerce através do apetite. E esse ele procura estimular de todos os modos possíveis. Estamos no último tempo. Onde ele quer alcançarmos? Ele quer alcançar aqui, o lobo frontal, o cérebro, que é a sede da espiritualidade, da moralidade e da vontade. Ele quer atingir isso aqui, é a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Cada ação do dragão é como se fosse um míssil para atingir o lobo frontal. Cada ação. E você, no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, vai ver 11 ações satânicas que funcionam como mísseis para atingir, e a Bíblia fala de dardos inflamados, né? A linguagem contemporânea são mísseis, né? Que vai atingir o cérebro. E aonde vai chegar isso, irmãos? Ali, ó. Jesus está fazendo a intercessão final. Jesus está fazendo a intercessão final. Nesse período que corresponde ao dia da expiação. Nesse período que corresponde ao lugar santíssimo do santuário. E a revelação diz assim que o anjo, o terceiro anjo, a terceira mensagem angélica, que é comissionado, então, que nós chamamos do terceiro anjo, né? E que vem para a terra, é para chamar e dirigir a mente das pessoas para o lugar santíssimo, onde Jesus está fazendo a sua obra final, sua obra intercessora final, de preparo, né? Para nos levar para um novo céu e uma nova terra. Então, o dragão está atento, irmãos, para atingir a mente. E ele atinge a mente especialmente pelo apetite. E quando atinge a mente, está atingindo a adoração. Lembra as 3 mensagens angélicas? O que é que ela fala? De adoração. E o dragão está ali atuando nisso. É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Então, este programa de estilo de vida, não é para ter mais saúde, não é para evitar o câncer. Né? Este programa, só para isso. Este programa é para proteger a mente. E é com a mente que nós nos relacionamos com Deus, que adoramos a Deus, não é? E entramos em contato com os seres celestiais. Então, uma mudança na dieta, uma mudança para viver num lugar com água pura, com ar puro, com tomar luz solar, atividade física, repouso, não é só para evitar doenças, não é só para curar das doenças, é para proteger a mente, proteger essa conexão da mente com o santuário celestial, com Jesus no lugar santíssimo, o nosso intercessor. Olha, só para ilustrar aqui sobre o repouso. Agora, recente, essa semana, saiu uma reportagem
na BBC News, que é digital, né? E aí disse, o título da reportagem é Como podemos retardar o envelhecimento do nosso cérebro, segundo os cientistas. Essa jornalista que está aí no centro, a Lara, é da BBC, né? E ela foi lá em Loma Linda e entrevistou esse casal aí, a Marique e o Tom, que já tem 76 anos, o casal de vida, né? Ele, Loma Linda é considerada uma daquelas regiões chamadas zonas azuis, onde tem maior índice de pessoas centenárias. E tudo está relacionado a estilo de vida. O que é estilo de vida? Ele afeta o quê? Boa alimentação, atividade física, mentalmente estimulado, relacionamentos, né? Atividade social. Então, quando se fala do sono relacionado com isso, o doutor Matthew Walker, ele é professor de neurociência e psicologia na Universidade da Califórnia. E ele escreveu um livro, Por que dormimos? Por que dormimos? Esse é o doutor e o seu livro, né? Por que dormimos? Dormir, diz ele, é a coisa mais eficaz que você pode fazer todos os dias para restaurar a saúde do cérebro. Olha que impressionante. Restaurar a saúde do cérebro e do corpo. Não há uma simples função da sua mente que não seja maravilhosamente aprimorada quando você dorme, ou que não seja comprovadamente prejudicada quando você não dorme o suficiente. E está comprovado hoje que uma pessoa adulta precisa dormir no mínimo 7 horas por noite. E jovens deveriam dormir no mínimo 9 horas por noite. Então, o doutor Mateu comentou sobre o sistema de limpeza do nosso cérebro, que funciona durante o sono, eliminando. Tem proteínas que são prejudiciais e elas estão conectadas com Alzheimer, beta-amiloide e tal. Se usar esses dois nomes aí, vocês vão ler muita coisa na internet. Essas é considerado hoje. Essas duas proteínas são as principais culpadas por trás do Alzheimer. E à noite, durante o sono, há mecanismos que limpam essas células. Mas se a pessoa não dorme, ele vai ter dessas células e vai estar sujeito à demência. O professor afirmou que isso não é apenas hoje percebido em pessoas com 60, 70 anos, mas já pode ser percebido em pessoas com 30 anos de idade. É um perigo, né? Alimentação, como nós mencionamos, pureza de vida, o que vemos, o que assistimos, que está lá. Queridos, nós estamos chegando, já estamos vivenciando aspectos dos eventos finais. A cama está sendo preparada, o ambiente está sendo preparado nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos aí às portas da segunda vinda de Cristo. E uma coisa importante, irmãos, para os remanescentes, é pensar no seu estilo de vida. Onde você está vivendo, onde você está morando, como você está se beneficiando de boas coisas que possam ter onde você vive, não? Como que você está levando em conta as revelações para esse tempo, irmãos, pós 1844, irmãos. Aí tem alguns livros que podem nos ajudar, irmãos. Ciência do Bom Viver, Conselhos sobre o Regime Alimentar, Mensagens Escolhidas, volume 2, Medicina e Salvação, não? São materiais preciosíssimos, que podem nos ajudar. Aí estamos. A verdadeira conversão à verdade presente, a mensagem da verdade presente inclui a conversão aos princípios da mensagem de saúde. Qual é o princípio ligado à mensagem de saúde? Lei natural. Então, o que diz a revelação? Tornar clara a lei natural, instar para que seja obedecida. Eis a obra que acompanha a mensagem do terceiro anjo para preparar um povo para a vinda do Senhor. Se você e a sua família estão se preparando para a volta do Senhor, quão importante é prestar atenção na proposta divina para o estilo de vida do remanescente. Que a graça de Deus seja contínua e abundante sobre todos que estão participando deste momento
e aqueles que estão próximos de nós também. Deus guarde. Obrigado, bom Pai Celestial. Esses momentos tão especiais que o Senhor permitiu e está permitindo teus filhos desfrutarem, acompanhando as mensagens para reflexões, que tenhamos nossa vida em tuas mãos poderosas e temos certeza, ó Pai, que se estivermos em vida para passar por o período dos eventos finais, o Senhor já nos está preparando, o Senhor já nos está fortalecendo através da sua palavra, das suas mensagens, das suas orientações, para atravessarmos esse período com segurança, na proteção do Senhor e estarmos no novo céu e na nova terra. Abençoe os esforços que estão sendo feitos e teu Espírito acompanhe a reflexão de cada um dos teus filhos por Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, bom domingo, boa semana com a graça de Deus. Amém, pastor. Muito, muito obrigado. Foi uma bênção. Se você puder dar uma orientação para aqueles que quiserem, alguns não estão alcançando, conseguiram ligar, fazer o link, como que eles podem acessar e ter a palestra, as outras palestras também depois? Tá bem. Qualquer coisa eu me cadastro lá no contato, o Kleber me manda e eu passo para eles. Assim acho que Maravilha. facilita.